Medicina de Ponta. Hoje eu tenho aqui como convidada uma pessoa muito, muito especial, que é a minha irmã, doutora Laís Verderame Lage. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Rafael. Tudo bom? Obrigada. A doutora Laís, ela é... A Laís, né? Ela é chefe do grupo de fibromialgia do Hospital das Clínicas e também chefe do grupo de lúpus eritematosos sistêmicos e responsável pelo laboratório de pesquisa em células endoteliais. Ela estuda muito vasculites. Mas hoje nós vamos dissertar sobre um assunto que é a fibromialgia, que eu tive a infelicidade de conhecer da pior forma possível, né? Você lembra disso, né? Mais ou menos há uns 12 anos atrás, eu operei uma paciente com uma síndrome do túnel do carpo. Ela tinha sintomatologia de dormência nas mãos, formigamento, eletromiografia positiva para a síndrome do túnel do carpo. E quando a parte da cirurgia foi tecnicamente perfeita, não houve nenhum erro técnico e a paciente desenvolveu um quadro de dor que não tinha como melhorar. Foi indo até para a psiquiatra e não melhorava, piorou muito. E acabei encaminhando para a Laís, porque eu não sabia o que fazer. Paciente com dor. E a Laís pega e me avisa, falou: Lafayette, você nunca deveria ter operado essa paciente, porque ela tem fibromialgia. O que é isso, né? É isso que nós vamos saber agora. Laís, explica pra gente o que é a fibromialgia. Bom, Lafayette, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente poder esclarecer um pouquinho desse quadro que é aparentemente meio complicado, mas que tem solução, a fibromialgia, e fazer apenas uma correção de que eu não sou chefe do grupo de lúpus. A chefe do grupo de lúpus é a nossa professora, a professora Heloísa Bonfá. Eu realmente sou a supervisora do grupo de fibromialgia no momento, né? Então desculpe a nossa falha. É que você ficou estudando bastante lúpus na Inglaterra? Foi na época que mas era mais a parte de laboratório, não tanta a parte clínica. Bom, medicina de ponta erra também, mas estamos aí. Na fibromialgia, o que a gente tem é um quadro que até recentemente era pouco conhecido pelos médicos, em que são pacientes que se apresentam com queixas muito variadas, mas aonde a gente vê que a queixa de dor no corpo todo está frequente em cerca de praticamente todos os pacientes. Além da queixa de dor no corpo, que é uma queixa de dor generalizada, tudo dói, os pacientes costumam se queixar também de muito cansaço. E lidando com esses pacientes, às vezes fica um pouco difícil de diferenciar o que é mais importante para o paciente, se é a dor ou se é a fadiga que eles sentem, que é uma fadiga muito importante. Então, é o tipo do paciente que quando chegava no consultório de qualquer especialista, fosse o ortopedista, o neurologista, o reumatologista, ele já causava um certo pavor no médico, porque qual é o seu problema? Eu não sei nem por onde começar. Essa é a queixa típica do paciente com fibromialgia. Paciente eu não chato, sei né? Que nem o colega por acha. onde começar. Havia até um certo receio de mesmo colegas reumatologistas de lidarem com esse tipo de paciente. Porque o paciente senta e diz: eu não sei nem por onde começar. Dói tudo. Vem com calhamaços enormes de exames, que quantas vezes eu levei esses exames para casa para poder analisar com calma, para poder tomar uma conduta mais consciente. E atualmente o pessoal está mais alerta, né, à existência desses quadros. E muitas vezes as queixas vêm um pouco mais dissimuladas, tipo, é uma queixa de uma dor de cabeça crônica, queixa de uma dor num braço, formigamento de mãos e pés, tudo ao mesmo tempo, geralmente uma queixa de uma sensação de inchaço de extremidades e queixas diversas, né. Mas um achado muito frequente, eu repito, é a sensação de cansaço, que é muito importante nesses pacientes. E principalmente quando acorda ou qualquer hora do dia? Não tem assim, esse cansaço está presente praticamente o dia todo, mas ele é muito mais importante no período da manhã. Inclusive, eu considero até como uma marca registrada da fibromialgia a presença de um sono não repousante. Certo. Se o paciente dorme bem, acorda refrescado, acorda descansado, eu já praticamente descarto o diagnóstico de fibromialgia. Quer dizer, é uma doença no seu entender, então é uma doença do sono não repousante, que é a característica dela. É uma característica muito importante, a presença desse sono não repousante. Dizer, quem tem essa queixa, então até que é de fácil diagnóstico. Você vai perguntar como que você acorda de manhã, se a pessoa já diz que já acorda cansada, que parece que não dormiu. Mas aí que está então existem muitas outras doenças que têm esse...
como acorda de manhã e não perguntar como é seu sono. Porque é interessante, existem vários estudos científicos que mostram, sono é uma coisa muito difícil de avaliar. Eu posso dormir 2 horas por noite e no dia seguinte está muito bem, aquilo ser o suficiente para mim. E eu posso dizer, eu durmo pouco. Isso não quer dizer que eu tenha um distúrbio de sono. Então, a gente precisa perguntar sobre a eficiência daquele sono. Como se pergunta? Muito mais do que quantidade. Como que é aquilo, pergunta? como é que você acorda de manhã? Você acorda mais cansado do que quando foi dormir? O paciente responde o quê? O fibromialgia? Quais são as muito mais respostas cansado. que você ouviu? A mais frequente é eu acordo mais cansado do que quando eu vou dormir. Certo. Então, e outra coisa que eu costumo perguntar para poder complementar é se esse paciente tirar um fim de semana inteiro para descansar, ver se melhora o cansaço, se aquilo realmente resolve o problema. Não, absolutamente, piora. Então, se esse paciente resolver que vai pegar um feriado inteiro, passar na cama, para ver se o cansaço melhora, se as dores melhoram, ele vai sentir de que não, absolutamente não sente melhora nenhuma. O que criança tem fibromialgia? Como é que funciona? Assim, teoricamente a gente pode ter fibromialgia em qualquer faixa etária. Inclusive tem um estudo muito elegante da colega da Paulista, a Sueli Rosenblatt, onde ela mostrou a presença de fibromialgia em crianças e adolescentes, que era até um dado pouco documentado na literatura. Mas o que a gente vê é que a maior incidência da doença, a maior prevalência entre mulheres na faixa etária dos 30 aos 55 anos de idade. É lógico que eu posso ter a menina de 16 que tem, a menina de 25 que tem o quadro, a senhora de 65, 70 anos que pode ter o quadro de fibromialgia, mas o mais frequente é dos 30 aos 55. E entre homem e mulher, 3 mulheres para um homem, como é que é? Muito, muito maior em mulheres, muito maior. Eu venho lidando com esse quadro há mais de 14 anos e eu acho que não chegam a 10 o número de homens que eu cheguei a fazer. 1 para cada 10 mulheres, mais ou menos. Eu acho que é mais até. A literatura fala em 1 para cada 9 ou 10. Mas a minha impressão é de que ela é... Ou porque os homens talvez não procurem o médico quando eles estão com queixa de cansaço e atribuam a algum outro fator, ou porque realmente esteja associado com hormônios, com funcionamento de sistema nervoso central, que hoje se sabe muito bem que o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Então, talvez por isso que a gente não encontre tanta fibromialgia em homem. Agora, você está falando do negócio de acordar cansado. A pessoa que se habitua a beber todas as noites ou que fuma muito, isso pode também dar um distúrbio de sono, elevar a fibromialgia? Você acha que isso pode ser uma causa? Ou quais são as causas, enfim? Né? Assim, a gente não sabe falar em causa em termos de fibromialgia. A gente sabe que o quadro está lá instalado, exatamente como começou nós não sabemos. Existe alguma alteração funcional do sistema nervoso central. Eu posso fazer o exame laboratório que for, eu posso fazer o exame radiográfico que for, tomografia, ressonância, eu não vou encontrar alterações palpáveis. Biópsia do que for, tudo é normal. E é por isso que durante muito tempo esse quadro de fibromialgia ficou muito descrente do lado científico. Porque não conseguiam achar no microscópio, né? Era até uma chamada fibrosite, né? Exatamente. Que não existe uma Um inflamação. estudo de 1904, em que se mostrou que havia fibrose no tecido muscular, mas nunca mais foi repetido esse achado. Então, como tudo é normal, você não tem o que biopsiar para provar que o quadro está lá presente, então entrou em descrédito durante muito tempo. E hoje nós sabemos que você tem quadros que podem realmente ter alteração a nível de substrato de tecido e você tem alterações funcionais, que são distúrbios, sim, que não é saúde, não dá para dizer doença, mas não é saúde, não é o estado de bem-estar do indivíduo. Né? E a fibromialgia se enquadra nesse aspecto. E como que você faz o diagnóstico? Ou a pessoa, existe um autoexame que a pessoa também possa fazer para prevenir, ou ela... Além de assistir esse programa, ela vai se identificar, muita gente vai acabar se identificando aqui, mas ela pode se palpar, que tem esse... É muito mais pelo quadro clínico mesmo. O diagnóstico é eminentemente clínico e de exclusão, ou seja, existe uma série de outros quadros que podem dar queixa de dor e de fadiga que eu tenho que descartar antes de fechar um diagnóstico de fibromialgia. Agora, em fibromialgia, os pacientes se identificam porque existe um traço especial de personalidade das pessoas que desenvolvem fibromialgia. E essa pessoa sabe que ela é doída. Ela tem pavor que alguém venha e cumprimentá-la com muito entusiasmo, porque se abraçá-la, ela vai ter dor. Então, ela sabe que ela é doída. E em relação à personalidade, é interessante porque a hora que a gente está atendendo o paciente, comenta sobre o aspecto da personalidade, frequentemente os pacientes caem no choro.
porque são pessoas perfeccionistas e que se cobram demais. Põem seus estándares muito altos e se cobram demais de tudo, de tudo. Então, se a gente for traduzir isso, quer dizer, são pessoas que acabam carregando o mundo nas costas. Só elas sabem fazer as coisas do jeito que elas gostam, da maneira que elas querem, no momento que elas querem. São pessoas incapazes de chegar e falar, olha, faz isso aqui para mim. Porque ela sabe que vai se irritar, porque você não vai fazer no momento que eu pedi, não vai fazer da maneira que eu pedi. São pessoas que acabam desistindo de agir em grupo e acabam tendo uma posição extremamente individualista, porque só elas sabem fazer. Então é o perfeccionismo que atrapalha muito, não só a vida delas, como a vida de quem está em volta. Porque as pessoas percebem, se você deixou isso aqui, eu vou lá imediatamente e já corrijo para deixar da maneira como eu quero. Então são coisas que acabam transformando o ambiente onde você vive desagradável. Todo mundo tem um pouco de medo de qual vai ser a reação daquele indivíduo que vai chegar. Ela não briga, ela não faz confusão nem escândalo, mas ela vai lá do jeitinho dela e tem que ser as coisas da maneira como ela acha que tem que ser. Além disso, você tinha me dito também o negócio de ansiedade. São pessoas que, por causa desse traço, acabam se tornando ansiosas, extremamente ansiosas. Perfeito. Eu sei que se eu estou no escritório e tem uma série de coisas para ser feita, eu acabo não delegando função para ninguém, porque vai me dar mais trabalho. Então eu vou e acabo assumindo todas as funções e tendo que fazer tudo. E eu acabo deixando a minha parte de lado. Acaba se esquecendo de si próprio. Exatamente. Esse eu acho que é o núcleo base na fibromialgia. Quer resolver o problema do mundo e esquece de si. E você nunca passa a ser muito importante. Todo o resto é muito importante, você não. Então as minhas coisas podem ser adiadas. Se eu preciso num cabeleireiro, mas você pediu para eu te ajudar, eu vou te ajudar e eu não vou no cabeleireiro. Se eu preciso fazer uma ginástica e você está sem carro, eu empresto meu carro para você e acabo não indo na ginástica porque você precisou do carro. Então são pessoas, como eu disse, acabam trazendo responsabilidade demais para si. Em geral, isso você vê a maior parte. É a grande maioria, sem dúvida nenhuma. E isso não pode ser causado também uma pessoa que já tem, por exemplo, uma artrose de joelho, uma artrose de quadril que incomoda demais, aquela dor vai acabar atrapalhando o sono dela, levar um distúrbio de sono, uma doença orgânica mesmo que ela tenha, né? E acabar levando... Isso nós temos, e é clássico, qualquer das nossas doenças reumatológicas inflamatórias, artrite reumatoide, o lúpus, mesmo uma osteoartrite, os pacientes, por causa de uma dor, ou mesmo esses quadros de lesão de esforço repetitivo, né? Eles, por causa de uma dor, eles passam a ter um distúrbio do sono, tá certo? E desenvolver um quadro de dor crônica que, por sua vez, vai te atrapalhar mais o sono ainda, né? Então, eles podem ser o gatilho do quadro. Muito bom. É isso aí, gente. No próximo bloco, nós vamos continuar esse papo aqui muito interessante. Você vai aprender mais sobre fibromialgia e até daqui a pouquinho. Olá, telespectador. Estamos de volta aqui no programa Medicina de Ponta, que tem o apoio cultural da Links Serviços de Saúde. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando a minha irmã, a doutora Laís Lage, ela que é uma especialista em fibromialgia, e estamos conversando sobre os diversos aspectos dessa doença que muitas pessoas têm e muitas vezes até com outros diagnósticos, né? Laís, me diga uma coisa, que fechando nesse quadro, como que são esses pontos de dor, né, que são as coisas características da fibromialgia, já que não existe exame diagnóstico, exame de sangue que detecta, como que você faz o diagnóstico clínico no exame físico disso? Então, como eu havia dito, assim, a suspeita tem que ser clínica, e como a maior parte dos diagnósticos reumatológicos são basicamente clínicos, né, os exames servem mais para orientação. E no caso da fibromialgia, a orientação que nós vamos ter é que esses exames são todos normais, né? E pela grande confusão, e porque se precisava de critérios para você poder fazer estudos, você precisa classificar seus pacientes. Então, o Colégio Americano de Reumatologia publicou em 1990 os critérios preliminares para a classificação da fibromialgia, o que a gente vem utilizando até hoje, quando fazemos estudos de grupos de pacientes. Então, avaliou-se que o paciente precisava possuir uma história de dor difusa há pelo menos mais de 3 meses. Porque se eu estiver gripada, eu vou ter um quadro tipo fibromialgia, é dor no corpo 3 semanas, está certo. Né? E apesar do corpo todo ser dolorido, estabeleceram-se 18 pontos, que são 9 pontos, 9 pares de pontos, que parecem ser um pouco mais sensíveis
do que os outros pontos dolorosos, tá certo? Então, na região do dorso, do pescoço, a gente tem vários pontos, que é a inserção do aqui ele está de costas, né? É, aqui, tá de costas, aqui o ponto médio de trapézio, a inserção do sulco espinhoso, aqui a apófise transversa de C5 a C7, aqui na face anterior do tórax, na segunda articulação costocondral. Então, nós temos grande parte dos pontos localizados acima da cintura. Só aí já tem 9 pontos. Contei, depois nós temos... Não, 10 pontos. 10 pontos é tudo em cima, então. A lateral dos dois cotovelos, depois aqui na região do grande trocânter, na gordura interna do joelho e aqui na região, no terço lateral da região glútea, que é mais ou menos o local onde a gente recebe a injeção, né? E para você poder dizer que você tem um número suficiente de pontos, você tem que ter pelo menos 11 desses pontos dolorosos, dos 18 pesquisados, e eles têm que estar localizados acima e abaixo da cintura, à direita e à esquerda do corpo. Ah, precisa ter dos dois lados. Porque como você viu, eu não havia nunca contado, mas você já tem quase 9 pontos aqui em cima. Aqui tem 10 que nós contamos. Um quadro miofascial localizado só nessa região, vamos supor, por um problema cervical, pode te dar a ideia de que seja uma fibromialgia. E não necessariamente. Eu tenho que ter essas dores, esses pontos espalhados. Tem que ter a direita e a esquerda, acima e abaixo. Da cintura. Ah, perfeito. E agora, nesse quadro aqui, o que você quer dizer com isso? Bom, aqui, como eu disse, existe então um centro básico de distúrbio do sono. Isso foi até comprovado, tem estudos muito interessantes sobre esse assunto. E, como você havia perguntado no nosso primeiro bloco, tanto as dores regionais como doenças pré-existentes, elas podem levar a um quadro de distúrbio do sono. E que, uma vez cronificando, você pode então fazer o quadro tipo fibromialgia. Esse distúrbio do sono na fibromialgia caracteriza por uma ineficiência. O distúrbio principal é na fase profunda do sono não REM, que é aquele sono onde a gente é o sono mais profundo. A fase 4 do sono, se alguém tentar te acordar naquele momento, vai ter muita dificuldade. E interessantemente, a fase em que você tem maior relaxamento muscular. Essa fase é extremamente deficiente e alterada no indivíduo com fibromialgia. É o sono não REM, que é a deficiência. A fase 4 do sono não REM, é o sono mais profundo que nós temos. A pessoa ela não faz bem essa fase. Exatamente, essa fase ela está alterada. Durante a fase 4 de sono profundo, ele superficializa o sono. Aquele tipo de pessoa que acorda fácil também? Ou pode ser Tanto ela pode referir que acordar fácil, como isso pode ser só nível de subconsciente, de ela não chegar a lembrar que acordou, mas esse sono foi superficializado várias vezes. Tem até um estudo muito elegante de um fisiologista canadense, o Moldovsky, em que foi ele quem descreveu essa alteração de sono em fibromialgia. E ele notou, então, depois, através de estudos com voluntários, onde ele pegou 10 indivíduos normais, sem dor nenhuma, e submeteu, então, ao estudo do sono. Quando esses indivíduos atingiam fase 4 do sono, que é feito através de registro polissonográfico, ele dava um estímulo auditivo. Esse indivíduo, no traçado, ele fazia uma superficialização do sono, mas não chegava a acordar. É interessante que depois de 3 dias de experimento, após 3 noites seguidas, ele submetendo esses indivíduos a essa superficialização do sono, eles desenvolveram um quadro de dor e fadiga no corpo exatamente igual da fibromialgia. Quer dizer, provando que é nessa fase, que o distúrbio é dessa fase mesmo. Então. Que existe isso, é um componente importante no quadro da doença. E muito interessante é que todos esses indivíduos eram sedentários. Ele então foi fazer o mesmo estudo com maratonistas, indivíduos altamente treinados. Então esses indivíduos, no mesmas condições, eles desenvolviam a superficialização do sono, mas mesmo depois de 10 dias de experimento, eles não desenvolveram sintomas. Então, no traçado era idêntico, eles superficializavam o sono, mas clinicamente eles não apresentavam quadro. E nesses 10 dias eles continuaram fazendo suas atividades, fazendo exercício, provavelmente. Provavelmente ele não diz mais. Não é descrito, mas eram maratonistas, provavelmente treinavam diariamente. Daí então vem um conceito muito importante de que a fibromialgia é um quadro exclusivo de indivíduos sedentários. O esportista não desenvolve fibromialgia, a não ser que o indivíduo seja um grande esportista. Eu já vi várias vezes, vários casos, e ele, por uma razão qualquer, ele para de fazer esporte. Passado 1, 2 anos, ele tem grande chance de vir a desenvolver um quadro tipo fibromialgia, de dor no corpo todo. E aquele trabalho que você que apresentou agora? Não? Esse aqui é um trabalho em Nova Orleans. Do nosso grupo lá de fisioterapia da Unicid, que trabalha com a gente no grupo.
E nós fizemos, então, utilizamos um questionário de sono para tentar caracterizar qual é o componente do sono que estaria mais alterado em fibromialgia. E foi utilizado grupo controle pareado contra a idade em grupos normais. Esse trabalho nós apresentamos no Congresso Americano, e é onde nós vemos o gráfico, a pontuação depende do componente, então, que diz respeito, por exemplo, à qualidade de sono. Quanto pior for o sono, maior a nota que o indivíduo dá. E por isso que a barra na fibromialgia é muito maior do que indivíduos normais. A fibromialgia é o vermelho, o controle é o verde, né? Verdinho, claro. Então, ali a qualidade... Então, meu sono é muito ruim ou é pouco ruim, então, quanto pior ele for, maior no é fibromialgia. o ponto que eu dou. Então, se meu sono é muito ruim, eu dou 2 pontos. Então, a gente vê que a grande parte dos fibromialgicos se queixam de uma qualidade de sono muito ruim. A latência é o tempo que demora para dormir. Quanto maior o tempo, maior a pontuação. Então, os indivíduos com fibromialgia ficam muito tempo na cama com dificuldade para iniciar o sono. Quanto tempo significa isso aqui? 1 hora, mais ou menos? Ali é variável, porque você tem as diversas alternativas, menos de que 30 minutos até 2 horas, mais do que 2 horas. Certo. Né? A duração do sono. Quando o sono é muito curto, você classifica como muito curto também uma pontuação maior que você dá. Tá? Então, mais uma vez, na fibromialgia, eles se queixam de que a duração dos sonos deles está muito diminuída. Quer dizer, a qualidade é ruim, a latência é alta, demora para dormir. Demora para dormir. A duração é curta. A duração é curta. A eficiência, o quanto aquele sono é eficiente, a eficiência é muito ruim também para os indivíduos com fibromialgia. Uhum. Mas o distúrbio é quantas vezes ele levanta durante a noite para ir no banheiro, para beber água, também no fibromialgia com uma frequência muito maior. Isso é fácil entender, se eles têm um sono mais superficial, devem despertar com muito mais facilidade. Uhum. A necessidade de medicação para tentar melhorar o sono, então no grupo controle é bem baixa, enquanto que na fibromialgia é bastante importante. E aqui, como o indivíduo está com as suas funções diárias, bastante prejudicada na fibromialgia em relação ao indivíduo, ao grupo controle. Esse estudo vocês fizeram com quantos pacientes? Foram 50 pacientes em cada grupo. E é interessante que nós mostramos que todos os componentes do sono estão alterados. Você pega, por exemplo, indivíduos com ansiedade, eles vão ter 1 ou 2 componentes do sono alterado. Já na fibromialgia, todos os componentes é o que você falou inicialmente, quer dizer, o problema é realmente um distúrbio de sono, né, no seu entender. Existe esse núcleo importante, não dá para a gente falar em causa. Certo. E atualmente, nós que estudamos fibromialgia, existe uma preocupação muito grande, pois se a questão de 15 ou 20 anos essa doença era bastante desconhecida e até temida pelos colegas, hoje em dia o que a gente está vendo é uma inversão do quadro. Nós estamos lidando com um excesso de diagnóstico de fibromialgia. Esse é um trabalho realizado na Inglaterra, que lá o serviço de saúde é muito bem organizado. Em 2003, então, bastante recente. Notou-se que dos pacientes que foram encaminhados ao Centro Especializado de Reumatologia, de todos os pacientes encaminhados, 12% chegavam lá com diagnóstico de fibromialgia. Tá? Isso em 6 meses, 76 pacientes. 90% desses pacientes haviam sido encaminhados por médicos generalistas lá, né, o IDP inglês. E quando chegaram para passar com o especialista, o reumatologista, somente 1/3 desses pacientes é que se confirmou o diagnóstico de fibromialgia. 34% desses 12%. Né? Quer dizer, se em 100 pacientes mandaram 12, só 3 tinham. Só 3 tinham. E é interessante que isso eu tenho notado também no nosso ambulatório, onde o encaminhamento dos pacientes, a grande parte vem já encaminhado por médicos e, no nosso caso, apenas 40% realmente tem fibromialgia. Os outros 60% são outros diagnósticos. E aí talvez você pergunte quais são esses outros diagnósticos, né? Eu acho que nós temos aí uma figura que mostra. Então, nós temos a espondiloartropatia, que é uma doença inflamatória de coluna, onde o indivíduo também tem muita fadiga, ele acorda com muita dor e cansaço de manhã. A grande diferença é que à medida que ele começa a se movimentar, ele sente uma melhora muito importante. O indivíduo com fibromialgia, ele está quebrado o dia todo. Está direto quebrado. Poliomialgia reumática é um quadro de pessoas mais idosas, e por isso que a partir dos 55, 60 anos de idade eu fico um pouco receosa de fazer o diagnóstico de fibromialgia, porque nessa faixa etária começa esse quadro de poliomialgia reumática, que é uma dor principalmente de cinturas, ombros e quadris, com uma fraqueza muito importante. Só que aqui, através de um exame de sangue, o VHS está muito alto, muito elevado nesses pacientes,
a gente faz o diagnóstico da Sabe polimialgia. que você está falando uma coisa? Eu ontem atendi uma paciente que nós trabalhamos juntos. Eu acho muito importante ter uma vinculação. E eu atendi uma paciente que eu acho que tinha essa polimialgia reumática, porque ela não conseguia subir a escada, eu tive de descer. E eu vi os tender points, aí você comentando comigo que pode ser um quadro de polimialgia. Quer dizer, o ortopedista tem a mania, às vezes acha, vai dar uma de reumatologista, mas não dá. Tem esses erros de diagnóstico, né? Que tem esses outros quadros também aí no meio. Principalmente porque a polimialgia, primeiro que a maior incidência é no outono. Nós estamos em pleno outono, né? Uhum. Então isso é bem caracterizado no hemisfério norte, mas aqui também nós temos notado a maior incidência da polimialgia no outono. Uhum. E por que é tão importante eu fazer um diagnóstico de polimialgia? Primeiro, a polimialgia é uma vasculite, né? A polimialgia pode se associar a uma arterite temporal, que é a causa mais frequente de cegueira em pessoas idosas na Europa. Diga. E que você tratando... E o tratamento é com corticoide, um tratamento totalmente diferente do que se trata a fibromialgia. Fibromialgia você não usa corticoide? Não costuma responder bem nem anti-inflamatórios nem corticoide. Enquanto a polimialgia a gente trata exclusivamente com corticoide. A espondiloartropatia, por exemplo, melhora muito com anti-inflamatório. A fibromialgia não. O hipotiroidismo, embora seja um diagnóstico diferencial, nós temos muita associação da fibromialgia com o hipotiroidismo. Então você tem aquele paciente que tem um quadro de uma tireoide que funciona pouco e que os endocrinologistas até têm um pouco de pavor de pegar o paciente com hipotiroidismo com dor muscular, porque eles tratam o hipotiroidismo, o paciente já está com função normal e eles continuam com a queixa de dor e fadiga. É por causa da associação frequente que a gente tem de fibromialgia com hipotiroidismo. Então aqui seria muito mais uma associação, mas é importante eu detectar essa função tiroidiana para estar tratando caso esteja alterada. As doenças inflamatórias sistêmicas são principalmente as doenças da área de reumatologia, como artrite reumatoide, um lúpus, onde o exame físico bem feito vai te mostrar se aquele paciente apresenta sinais inflamatórios articulares, que às vezes são muito discretos e somente o especialista só o reumato que tem essa consegue sensibilidade. detectar pequenas sinovites de articulações. E a gente precisa lembrar, então, que muitos pacientes têm não só associação ou quadro de fibromialgia antecede, vamos supor, um aparecimento numa artrite reumatoide em 3 ou 4 meses. Mas no exame físico bem feito, você já consegue detectar sinais de que, eventualmente, aquele paciente tem algo mais além de uma fibromialgia. Hiperparatiroidismo também são pacientes, então, numa faixa etária um pouco mais avançada, mais frequentemente, com quadro de osteopenia e o hiperparatiroidismo também te dá um quadro de dor muito importante. E não esquecer a depressão. A depressão também, a queixa de fadiga é muito importante. Você tem casos de depressão que evoluem com bastante dor. Talvez a grande diferença que eu vejo entre o fibromialgia e o depressivo é que o depressivo, ele é um indivíduo que não tem ânimo para nada, nem de se cuidar e nem... ele é totalmente largado por causa do estado depressivo. Já o fibromialgia é um batalhador. Ele não se conforma com o quadro de dor, ele quer ficar bom. Isso é um dado muito importante. De diferencial a depressão. Para a gente ajudar. O fibromialgico, ele quer se curar. Ele né? não se conforma com aquele quadro. Ele procura, por isso que ele vem com um monte de exame, porque ele vai atrás. Ele quer melhorar. Já o depressivo... E muita gente não descobre o que o fibromialgico tem, mas ele vai atrás. E, infelizmente, o tempo está curto. Nós não vamos poder falar de tratamento, mas eu acho que tratamento basicamente é exercícios, né? Eu acho que essa abordagem eu gostaria de dar. Medicamento pode ajudar, mas absolutamente não é a resposta total para a fibromialgia. A abordagem nossa do grupo é sempre melhorar o condicionamento físico desse paciente. É fazer ele entender a importância de que, se ele tiver um bom condicionamento físico, ele vai conseguir lidar melhor com os estresses diários e vai conseguir, então, superar o quadro de dor. É lógico, se é um indivíduo que vem sedentário, já com muita dor muscular, nossa primeira abordagem é de conseguir um bom alongamento muscular para depois iniciar um condicionamento físico progressivo. Medicação a gente usa realmente minimamente. Muito pouco. Bom, nosso tempo está esgotado, Laís, esse assunto realmente é muito interessante. Mas existe um site chamado fibromialgia.com.br, que eu acho que você recomenda, né, que o paciente conhecer. Tem bastante coisa nesse site. Tem mais coisas no site da Links, www.links.com.br. Mas no fibromialgia.com.br é um site da Sociedade Brasileira de Dor e da Sociedade Brasileira de Reumatologia, bastante completo sobre fibromialgia.
Se você se identificou nesse quadro, não faz mal nenhum se você começar com um pouquinho de atividade física até você procurar ajuda, tá bom? Nos vemos na próxima semana e até lá. Medicina de